Olá pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai fazer a aula de lírio. Eu já deixei preparado então o fundo, deixei alguns lírios prontos também para vocês terem uma base de como eles ficam quando eles estão finalizados. É uma flor bem simples de fazer, muito mais fácil do que a rosa, mais fácil até que as tulipas e os hibiscos. Então para quem está iniciando, é uma flor bem legal de vocês pintarem, que dá um acabamento bonito, é fácil de comercializar, as clientes adoram e é uma flor bacana para a gente praticar movimento. Eu vou fazer esse lírio aqui com vocês, então vou até mexer ele um pouquinho para posicionar melhor na câmera. O fundo eu fiz de uma forma bem básica, usando diluente para tinta de tecido, esse diluente aqui. Eu vou deixar o guia de cores na descrição para vocês fazerem. E essas borboletas, elas são um stencil da Litocart, dá um toque, olha, bem bacana, um toque bem bonito para nossa pintura. E eu também vou deixar o código desse stencil e onde vocês conseguem comprar na descrição do vídeo, legal? As cores que nós vamos usar para fazer este lírio. Então, a gente vai usar o cinza claro, todos da Acrylex, tá bom? O amarelo ouro, tá aqui também. Salmão bebê, este daqui. Cerâmica. E sépia. E claro, o diluente que eu sempre utilizo nas minhas pinturas, que é o diluente para tinta de tecido da Acrylex. E aí vocês estão pensando, né? Nossa, mas todas essas cores? E qual que é a cor para deixar o toque final dessa flor? O branco. Aí é o meu super potão. Então, o branco eu utilizo bastante. Estou usando um pote de 250 ml agora. Mas pode ser o pequenininho, não tem problema nenhum. Rende muito também. Então, por incrível que pareça, a gente utiliza todas essas cores para fazer uma flor branca, que é uma flor que a gente fala, vou colocar só branco nela? Não. Eu sempre oriento para as minhas alunas, não existe luz sem sombra, então precisa colocar outras cores para a gente chegar nesse tom de branco com movimento, que é o que a gente deseja para as nossas flores. Eu estou utilizando uma bandejinha, isso aqui é dica também para vocês, quem está começando. Não precisa de um godê super caro, super diferente. Essa é aquela bandejinha de frios do mercado, da padaria. Terminou de usar, gente, lava, higieniza direitinho e já é um godê descartável, ótimo para vocês usarem na pintura de vocês. Legal? Então, para essa pintura, eu vou utilizar o pincel da Ceramic, esse daqui, é o número 10 da linha 121S. É um pincel de cerda sintética macia, ele é chato, eu gosto bastante de usar ele nas minhas pinturas. Então, nós vamos começar colocando o diluente aqui na nossa bandejinha. Então, eu vou aplicar esse diluente em toda a flor. Então, vou colocar aqui. Não precisa ser certinho, não precisa ficar perfeito. Ó. Só espalhando mesmo esse diluente pela flor. Porque na hora que a gente for pintar, a tinta vai espalhar melhor. Quem assiste as minhas aulas aqui na nossa fanpage do Facebook sabe que eu sempre falo que a gente usa pouca tinta, sempre pouca tinta. Isso faz com que a nossa pintura fique leve. Quando você tira o pano da tábua, não tá aquele pano grosso, pesado, sabe? Fica uma pintura mais limpa. Então, pra gente espalhar essa tinta melhor sem usar quantidade, é legal vocês usarem o diluente para tinta de tecido. Eu vou fazer uma marcação agora com o cinza claro, mas é só uma marcação. Por quê? Não sei se vocês já fizeram isso, aqui nesse caso eu fui me empolgando na hora de fazer o fundo e eu passei por cima aqui, olha. Então, vou corrigir, só fazer a marcação para vocês. Esse pedacinho faz parte do nosso lírio, que é este daqui, tá vendo? Esse pedacinho do lírio. Mas aí a professora de vocês aqui se empolgou na hora de fazer o fundo e passou por cima. Mas não é um problema, porque a gente pode corrigir isso na hora da pintura, tá bom? Bom, então, nós vamos começar este lírio pelo centro. O segredo das flores, pessoal, é vocês sempre começarem pelo centro. Então, vou lavar o meu pincel, secando no paninho comum.
paninho, nada melhor do que camiseta de algodão, gente. Pega aquela camiseta de algodão velha, que já desbotou, vira um monte de paninho, que é uma maravilha para secar pincel. Então, assim como a rosa e outras flores, a gente sempre começa pelo centro da flor. Isso dá um eixo pra gente, deixa mais fácil de vocês desenvolverem essa flor depois na pintura. Como aqui a gente tem dois lírios voltados para cima e esse daqui ele tá voltado para baixo, a gente vai começar o miolo voltado para cá, ó, para baixo. Legal? Então vamos lá. A gente vai usar o amarelo ouro e o cerâmica para fazer esse miolo. Então, pouquinha tinta. Ó, pouca tinta. Aplico o amarelo ouro e esfumo. Na hora de esfumar, sempre movimento de bolinha, olha, movimento circular. Legal? Esfumo. Esse amarelo, desmancha o amarelo. Vamos lá. Desmanchei esse amarelo. Você viu pouquinha tinta. Tinta de tecido é um bom investimento porque leva muito tempo para acabar. A não ser que você pinte um volume de panos muito grande, elas rendem muito. Geralmente você vai usando direto da tampinha, pouquinha tinta, vai embora. Leva muito tempo para acabar. Agora o cerâmica. O cerâmica é uma cor bem pigmentada, então a gente vai usar menos tinta ainda. Ó, pouquinho de tinta. Minha bandejinha tá aqui do lado. Tiro o excesso, tá bom? A sujeirinha que ficou no pincel, vocês vão aplicar aqui e sombrear, ó. Movimento de bolinha, bolinha, bolinha. Sempre que vocês forem trabalhar com cores escuras, é melhor pecar pela falta do que pelo excesso. Então, por exemplo, aqui eu já consegui marcar uma sombra. Quero um pouquinho mais? De novo, ó, aquela sujeirinha que sobrou no nosso godê, super fashion. Pega e sombreia novamente. Reforça a sombra. Mas é melhor vocês pecarem pela falta, irem aos poucos, do que de cara já colocar um monte de tinta que depois vai pesar e não vai dar pra consertar. Então é mais fácil vocês irem colocando cor aos poucos, tá bom? Pronto. Marquei já o centro do meu lírio. Agora, a gente vai usar duas cores, que é o cinza claro e o salmão bebê. São esses daqui. Por que a gente vai usar essas cores? Para marcar as sombras da nossa pétala. Então, vamos lá. Vou abrir as duas tintas. Agita bem, né? Antes de usar. Por mais que uma flor seja branca, se a gente não coloca nenhum tipo de sombra nela, ela não vai ter nenhum movimento. Então é muito importante que a gente coloque cores de sombra nessa flor, marque as sombras da flor, como eu costumo dizer, para conseguir clarear. É até um pouco repetitivo, mas eu sempre falo nas minhas aulas, gente, onde não tem sombra, não tem luz. Então, precisa marcar as sombras para a gente conseguir esse efeito de movimento. Esse é o grande truque, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu sei qual pétala eu vou escurecer e qual que eu vou clarear com cinza e com salmão? É só a gente pensar qual está por cima, qual está por baixo. Essa pétala, ó, observa o movimento. Ela está por cima desta daqui, certo? Então, se ela está por cima, ela tem que ser mais clara. Então, a gente vai aplicar o salmão. Ó, aplica e espalha, espalha. Espalha bem essa tinta. Sempre espalhando bem. Então, legal. Já sei que essa pétala está por cima, ela é mais clara, certo? E essa daqui, se ela está por baixo, ela precisa receber uma sombra. Então, a gente vai aplicar o cinza. Então, aplico o cinza na parte de baixo. E aí, completo com salmão bebê. Até aqui tá bem simples, não tá, pessoal? Dá para acompanhar em casa tranquilo. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas dessa pintura, é só
deixarem aqui nos comentários, ou então envia mensagem pra gente pelo Messenger lá na nossa fanpage do Facebook. Eu vou deixar todos os links pra vocês, que eu procuro sempre responder todo mundo e tirar todas as dúvidas de vocês. Porque é natural que conforme a gente vai pintando, vá surgindo dúvidas, e aí eu tô aqui pra ajudar, tá bom? Então, de novo, vamos pra próxima pétala. Essa pétala, ela está, ó, por cima, certo? Então, é o mesmo caso dessa daqui. A gente pode só clarear ela com o salmão bebê. Vou aplicando o salmão por toda a pétala. Certo? E agora, essa pétala, ela está por baixo, não está? Por baixo dessa daqui. Então, cinza de novo. Só vocês pensarem que o que está por baixo, vocês aplicam cinza, o que está por cima, vocês aplicam salmão bebê. Então, aqui eu sei que ela está por baixo, completo com salmão bebê, certo? E agora, mesma situação. Essa pétala, olha que interessante, ela tá por baixo, tanto dessa daqui quanto dessa, observa. Então, a gente vai fazer cinza, cinza, salmão na ponta. O que está por baixo a gente escurece. Ó, cinza de um lado, cinza do outro. E o que está por cima a gente clareia com o salmão bebê. Como as duas cores, tanto o cinza quanto o salmão, não são cores muito intensas, repara que eu não estou nem lavando o pincel entre uma tinta e outra. Olha, tem um pelinho de pincel aqui. Eu só estou realmente aplicando. Porque agora é o nosso fundo, então não preciso me preocupar em ficar a cor pura. A mistura de cores, na verdade, fica até mais bonito. A gente está criando só uma base. E essa pétala, ela está por cima. E aí, observa que interessante. Essa pétala, ela está por cima dessa, certo? Então, olha aqui onde falta uma sombra, nesse cantinho, não é verdade? Porque se ela está por baixo, ela recebe um pouquinho de cinza. E observa que onde a gente escurece, automaticamente já joga para baixo essa pétala. Pronto. E aqui a gente vai clarear toda a pétala. Lírio, para quem gosta de pintar como hobby, é muito interessante. Quem está começando a pintar tecido é uma flor bem legal de vocês praticarem. Para vocês pegarem bem essa sensação de movimento da pétala. Então, é uma flor que a gente trabalha bem o movimento, só que não é tão complexa quanto uma rosa. Então, evita o quê? Frustração. Para iniciar, é uma flor excelente. Bom, marquei então as sombras e as luzes do nosso lírio. Eu vou movimentar ele um pouquinho, tá bom? E agora, a gente tem essa partinha de baixo do lírio. Lembra que o que está por baixo a gente escurece? Como aqui está por baixo das pétalas, vai ser praticamente todo cinza. A gente só vai clarear lá embaixo, no final. Então, olha, copinho aqui do lírio. Pode passar bem o cinza claro. Sem medo de ser feliz, pode escurecer. E aí, só a pontinha aqui embaixo, eu vou colocar um pouquinho de salmão bebê, tá bom? Vamos lá, um pouquinho de salmão, só para dar um toque de luz. Riscos, pessoal, para quem me pergunta sobre os riscos. Na nossa página do Facebook, facebook.com/ateliêtrevo, também vou deixar o link aqui na descrição, vocês conseguem baixar todos os nossos riscos aqui do ateliê de graça. Então lá tem um álbum riscos, que vocês baixam riscos de bichinho, de flor, já tem até risco de Natal, olha que bacana. Dá para vocês baixarem todos os riscos por lá, tá bom? Bom, vou fechar então o meu cinza e o meu salmão bebê. E aí, a gente vai voltar com cerâmica em alguns pontos. Então, em alguns lugares, a gente vai reforçar a sombra com cerâmica.
Um passo de cada vez, gente. É muito mais fácil vocês irem por etapas. Vocês vão ver que vocês acabam terminando muito mais rápido do que querer fazer tudo de uma vez. Então, novamente, ó. Pego um pouquinho de tinta. Olha a bandejinha aqui do lado. Tiro o excesso. Só a sujeirinha que ficou no pincel. Onde tiver o cinza, eu vou reforçar essa sombra. Ó, é um detalhe. Realmente não tem outra definição melhor. Que é a sujeirinha do pincel, olha. Nada muito intenso, tá bom? Vamos lá. Então, aqui também a gente vai reforçar essa sombra. Aqui também. Onde tiver cinza, pode deixar um toquezinho de cerâmica, tá bom? E aí vocês falam, peraí, Carla, como é que essa flor vai ficar branca? Vai, gente. Confia porque vai ficar branca. Tudo que a gente está fazendo, a gente costuma chamar de construir a estrutura. Então, nós estamos construindo a estrutura dessa flor para, na hora de sombrear, que é o nosso próximo passo, a nossa próxima etapa, ser muito mais fácil. Então, se você já construiu toda a estrutura de sombra, de luz da flor, é muito mais fácil de trabalhar com ela depois. Pronto. Todas as sombras marcadas, podemos... Aliás, todas não, olha só. Ainda bem que eu observei, faltou essa daqui, olha. Agora sim, todas as sombras marcadas, a gente pode começar a sombrear. Vamos lá? Então, vou limpar o meu pincel. Opa, bati na câmera, perdão. Vou limpar o meu pincel. Ó, limpei, sequei bem ele no paninho. Vou fechar o meu cerâmica, porque por enquanto ele não vai ser mais necessário. E aí, a parte mais divertida, a hora de sombrear com branco. Adoro essa parte. Então, abri o meu branco. Vou deixar a minha bandejinha aqui do lado, legal? Então, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. A gente vai sombrear toda essa flor. Como, Carla? Pego a tinta, vou pegar bem próximo aqui da câmera para vocês verem. Pego a tinta com um lado do pincel, certo? Virei tinta para cima, olha ali na bandejinha, tiro o excesso. Então, a tinta, ela fica só de um lado do pincel. E aí, toda vez que a gente for sombrear, a gente vai voltar a tinta para fora do desenho, certo? Então, vou começar com essa pétala aqui. Qual que é o movimento? O movimento é de vírgula e sempre voltado para o centro. Então, por exemplo, vou começar a sombrear aqui, ó. Tinta para fora. Certo? Sombreei, volto e esfumo. Sempre faz esse movimento. Sombreia, esfuma. Certo? E aí eu vou repetindo esse movimento. Então, já deixo o branquinho aqui na mão, pego a tinta, viro, tiro o excesso. Outro lado, olha. Branco. Deposito branco. Volto, esfumo. E aí, a gente só vai sombrear as bordas? Não, a gente tem que sombrear o centro também. Então, olha, eu sempre volto, aproveito a tinta, né? Tinta só de um lado do pincel, tiro o excesso. Aí eu vou fazendo esse movimento de vírgula acompanhando a própria borda que a gente já tinha desenhado. Então, ó, vírgulazinha pra dentro, esfumo. Desse lado, eu vou repetir, imitar ela por dentro, olha. Pego a tinta, tiro o excesso, imitando essa vírgula da borda, só que do lado de dentro. E aí a gente vai criando o movimento dessa pétala. E olha que bacana, já vai formando essas linhas de sombra e luz, porque a gente já criou uma base antes, certo? Então, vou colocar só mais uma aqui. Então, como a base de luz e sombra já está pronta, não tenho que me preocupar em mais nada além de sombrear o branco, certo? Vamos para a próxima pétala. Começa sempre pelas bordas, pega o branco, vira, tira o excesso, tinta voltada para o lado de fora, olha o contorno,
Outro lado, tiro o excesso. Lembra de sempre tirando o excesso. Sempre. É chato, é repetitivo, mas é muito importante tirar o excesso do pincel para não ficar aqueles acúmulos de tinta, tá bom? E agora, vamos repetir o movimento dessas bordas de um lado para o outro. Pega um pouquinho de tinta, tira o excesso. E aí, de novo. Certo? Repetir o movimento de um lado e do outro. Vou até colocar mais uma vírgulazinha aqui no meio. Então, essa é uma forma da gente fazer a pétala. Agora tem uma segunda forma. Então, a gente vai fazer a partir de agora assim, para vocês aprenderem os dois. A gente vai fazendo essas vírgulas, só que desde a ponta, olha, vírgula, trago para dentro. Certo? A gente vai criar o mesmo efeito. Agora, de novo, uma nova vírgula, dou um espacinho, trago esse branco para dentro. E aí a gente vai criando esses movimentos de luz, sempre tirando excesso. Isso não muda, independente do modelo que vocês forem fazer de pétala, precisa tirar o excesso da tinta. Volto, vírgulazinha, para dentro. E agora, vou fazer a mesma coisa invertendo, igualzinho a gente fez aqui em cima. A gente não copiou um lado e o outro, o movimento de um lado e do outro. A gente vai fazer aqui também. Então, tirando o excesso, viro pro outro lado. Olha a vírgulazinha invertendo, igual a gente fez aqui. Fez para um lado, fez para o outro. De novo, tiro o excesso. De novo, tiro o excesso. Cabe mais uma vírgulazinha aqui, não cabe? Pronto. E agora, de novo, a gente vai fazer esse mesmo movimento nessa pétala de baixo. Ela é menorzinha, então vai ser mais rápida. Ó. Aqui. Vou aproveitar a tinta da minha bandeja e vou voltar fazendo esse movimento de vírgula. Uma vez. Duas vezes. Vamos lá, próxima pétala, mesmo movimento. Pego a tinta, tiro o excesso. Ó, de um lado. Então, vírgulazinha de um lado. Esfumo. Sempre aplica a tinta e esfuma em seguida. Vírgulazinha, esfumo. Novamente. Pego a tinta, esfumo. E agora, vou inverter para o outro lado, tá bom? Então, vamos lá, movimento, invertendo para o outro lado. De novo, mais uma vírgulazinha aqui. Esfumo. Qual que é a direção, Carla? Para que lado que eu vou fazer essas vírgulas? Sempre em direção ao centro, tá, pessoal? Então, repara aqui, ó. Direção do centro, direção do centro, direção do centro. Na dúvida, sempre puxa as suas vírgulas em direção ao centro da flor. Aí não tem como errar. Legal? Vamos lá. Agora essa daqui, vou começar de baixo para cima. Olha essas vírgulas. Para o centro. De novo, dou um espacinho. Olha a direção da minha vírgula, para o centro. Percebe agora a importância
da gente começar marcando o centro da flor? Foi a primeira coisa que nós fizemos, a gente marcou o centro da nossa flor. Ó, vou virar agora o pincel. E em direção ao centro. Certo? De novo, mais uma vírgula. E a tinta, sempre pro lado de fora. E aí, em direção ao centro. E aqui dá pra gente colocar mais um pequenininho, não dá? Então vamos lá. Pega, tira o excesso, tinta voltada pra fora. E direção ao centro. A gente pode fazer esse movimento de vírgulazinha nessa primeira também. Então, para quem tem dificuldade de fazer direto as vírgulas, faz primeiro dessa forma. Primeiro as bordas, repete a borda. Aí agora a gente vem com a vírgula por cima. É mais fácil para quem tem um pouco de dificuldade de fazer nessas vírgulas direto. Então, se você sente dificuldade, faz primeiro esse movimento das bordas que a gente fez no início. Se você acha que já tá legal, dá pra fazer, não tem segredo, vamos direto nas vírgulas, tá bom? Então, vou mostrar as duas formas. Aqui direto as vírgulas, aqui fazendo primeiro as bordas. Então, aqui, se eu fiz direto as bordas, depois é só eu vir, ó, por cima e puxar a vírgulazinha pra dentro. E aí eu vou fazer só mais uma aqui do lado, olha. Mais uma vírgula. Porque eu já fiz as bordas, então não tem necessidade de eu fazer esse trabalho por toda a pétala. É só em alguns momentos. Tá feito. Vocês viram que é mais fácil, né? Fazer o passo a passo ou ir direto. Então vocês têm as duas opções. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. A gente já tinha feito as bordas, então eu vou puxar duas vírgulazinhas só desse lado. Ó. Pego a tinta, tiro o excesso, tinta voltada para o lado de fora. Ó, uma vírgula, trago para dentro. De novo, mais uma vírgula. E trago a tinta para dentro. Aqui a gente pode até reforçar um pouquinho só do branco. E aí também está pronta porque a gente já tinha feito a base. Então já está parecendo um lírio, certo? Só falta a gente colocar um pouquinho de luz aqui embaixo. E aí eu vou ensinar o truque final para vocês. Ó, vou sombrear então com um pouquinho de luz. Porque esse copinho, ele necessariamente tem que ser mais escuro. Pouquinho de luz. Agora, de novo, vou voltar reforçando o branco. Desse lado, a gente pode colocar, ó, um detalhezinho. E vocês podem ainda pegar uma sujeirinha de pincel, ó, e dar uma gotinha. Só um toquezinho de branco, tá vendo? Já dá um toque de luz bem bonito também. E aí, a gente tem um segredinho para finalizar esse lírio. Essas pétalas, elas estão sendo vistas de cima, certo? Então elas vão até o miolo. Só que essas duas é como se elas estivessem abrindo de dentro para fora. Como que a gente cria esse movimento? Vocês vão pegar o branco, pouquinho de tinta, e aí vocês vão fazer essas vírgulas, olha, de dentro para fora. É muito simples o movimento. Então, vou fazer duas, ó. Uma, duas. E aqui também. Só que é um movimento tão simples que faz toda a diferença na pétala de vocês, para dar essa sensação que a flor realmente está sendo vista de dentro para fora. De novo, ó, vou pegar um pouquinho de tinta e fazer essa vírgula de dentro para fora. E fim. É só isso, pessoal. Aí agora a gente tem que fazer os pistilos do nosso lírio, certo? Então, vou lavar meu pincel. Vocês podem pegar um pincel filete. Eu vou usar o filete da Keramic, pelo de Marta, que ele tem um pelinho um pouquinho mais longo. Eu gosto bastante. E aí a gente vai vir com o sépia e o cerâmica.
Então, abri os dois aqui, olha, sépia e cerâmica. A gente vai vir com o filetinho, pincel filete. Vou deixar a descrição dele na descrição do vídeo também, aí vocês conseguem pegar o código bonitinho. Então, pessoal, vocês vão pegar... Vai misturando entre uma cor e outra, entre cerâmica e sépia, legal? E aí vocês vão fazer esses pistilos bem compridinhos. No caso do lírio, ele não tem um único pistilo, ele tem alguns. O segredo aqui é fazer um movimento contínuo. Não, evita ir parando, porque toda vez que vocês pararem, forma uma bolinha. Então tenta pegar esse cabinho, olha, e vai até onde vocês conseguirem, ó. Parou a tinta aqui, tá ótimo. Não fica indo e parando com o pincel zero, porque vai formando bolinhas. Vou fazer mais um agora pro outro lado. E a gente pode colocar mais um aqui, misturando as duas cores. E agora, de novo, misturando as duas cores, vocês vão fazer bolinhas, ó. São só algumas bolinhas. Na parte do centro. E também na borda dos pistilos. Então, bem na beirinha, olha, vocês vão colocando algumas bolinhas. Na ponta do cabinho. Certo? Algumas bolinhas. De novo. De novo. E toda sombra precisa de luz. Então, a gente vai voltar com o branco. E aí, alguns pontos, tá, pessoal? Não precisa colocar muito, ó. É umas bolinhas de branco só. Bem pouco. Uma bolinha ou outra de branco, só para dar um pouquinho de luz nesse cabinho, certo? E aí o toque final, nosso lírio está voando, como vocês viram, a gente precisa fazer o cabinho. Esse cabinho, eu vou misturar o próprio sépia, que já tá aqui na minha mão, com o amarelo ouro que a gente usou no miolo. Então vocês podem usar o mesmo pincel número 10 que a gente estava usando. Pega um pouquinho de sépia, olha a bandejinha aqui do lado. Pega um pouquinho de sépia, um pouquinho de amarelo ouro, faz aquela sujeirinha do pincel. E aí eu vou só esconder o cabinho dele aqui pra trás, ó. Então, cabinho escondido. E aí, uma dica, quando vocês estiverem fazendo o cabinho, ó, peguei um pouquinho mais de sépia, vocês podem subir umas linhas nesse copinho, ó. Isso tira essa sensação de, ai meu Deus, meu copinho está voando. Esse lírio vai quebrar. Então, vocês puxam aqui, olha. Ouro. Mais sépia, menos amarelo. Aí vai do gosto de vocês. Aqui eu tô reforçando um pouquinho mais do sépia. E por cima eu vou colocar um pouquinho de amarelo. Nem limpei o pincel, vocês podem ver. Tô indo direto. Certo? Umas linhazinhas de sépia. E, enfim, pessoal, aqui como eu já tinha deixado as outras flores prontas, dá pra vocês verem o resultado. Outro truque legal pra vocês fazerem composição de flores. Existem alguns estudos que falam que o número do equilíbrio é ímpar. Então, toda vez que vocês forem fazer alguma composição de flores, procurem colocar números ímpares. Aqui eu coloquei 3 flores e 2 botões. Então, um total de 5 flores é um número ímpar que confere essa composição bem bonita. Finalizou, é só a gente vir para a parte mais divertida, que é assinar. Eu sempre assino as minhas pinturas com um casinho. Então, se vocês verem esse casinho por aí, é pintura da professora Carla. E
Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, acharam uma forma fácil de fazer o lírio, deixem o seu like aqui na página, se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante para vocês continuarem recebendo outras aulas gratuitas e curtam a nossa página do Facebook. Lá tem bastante conteúdo legal de pintura em tecidos, de artesanato em madeira e até de desenho artístico. Lá vocês também conseguem baixar todos os riscos de forma gratuita. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo!